Pergunte a 10 pessoas o que é fé, e 9 vão te dar a mesma resposta errada. Vão dizer que é um sentimento, algo que aparece quando as circunstâncias estão boas e desaparece quando tudo desaba. Algo que umas pessoas simplesmente têm e outras simplesmente não têm, como a altura ou cor dos olhos. E é exatamente por acreditar nisso que a maioria das pessoas passa a vida inteira esperando a fé chegar, em vez de construí-la deliberadamente. Napoleon Hill descobriu, depois de décadas estudando pessoas que realizaram coisas que pareciam impossíveis nas circunstâncias em que começaram, que a fé não é nada disso. Não é um sentimento que aparece sozinho. Não é um dom que algumas pessoas recebem e outras não. É um estado mental que pode ser induzido, cultivado e fortalecido através de um processo específico, disponível para absolutamente qualquer pessoa disposta a executá-lo com consistência. E quando esse estado mental é genuinamente instalado, ele produz um efeito sobre a capacidade de realização que Napoleon Hill descrevia usando uma linguagem quase impossível de acreditar para quem nunca experimentou. Ele dizia que a fé, uma vez estabelecida de forma real, era o antídoto mais poderoso contra o fracasso que ele havia encontrado em toda a sua pesquisa. Hoje você vai entender exatamente como esse processo funciona. Vai entender por que a fé precede a evidência, e não o contrário, como a maioria das pessoas acredita. Vai entender os elementos específicos que Napoleon Hill identificou para desenvolvê-la deliberadamente, mesmo partindo de um estado de dúvida profunda. E vai entender por que a Bíblia, com uma precisão que antecede em milênios qualquer pesquisa formal, já descrevia exatamente esse mesmo mecanismo. Antes de continuar, escreva nos comentários: minha fé move a montanha que está na minha frente, não como uma frase bonita para repetir sem sentir, como a declaração de quem está disposto a construir esse estado mental de forma deliberada, um dia de cada vez. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece exatamente assim, um dia de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a mente se abrindo para o que vem a seguir. Mateus capítulo 17, versículo 20, traz uma das declarações mais impressionantes de toda a Bíblia sobre esse tema. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Repare em 2 detalhes que quase todo mundo ignora nesse versículo. Primeiro, a quantidade de fé mencionada é minúscula, um grão de mostarda. Não uma fé gigantesca, inabalável, perfeita, uma fé pequena, mas real. Segundo, a fé é acompanhada de uma declaração. Direis a este monte: a fé não permanece silenciosa dentro da pessoa. Ela é expressa, declarada, colocada para fora. Napoleon Hill chegou exatamente à mesma conclusão através de um caminho completamente diferente. Ele documentou que a fé, no sentido prático que produzia resultados observáveis, não dependia de intensidade emocional avassaladora, mas de consistência e de expressão repetida. Uma fé pequena, expressa com regularidade e sustentada ao longo do tempo, superava consistentemente uma fé intensa que aparecia em momentos isolados de inspiração e depois desaparecia por semanas. Vamos entender agora com profundidade real os elementos que compõem esse processo de construção da fé que Napoleon Hill identificou ao longo de décadas, estudando pessoas que atravessaram circunstâncias aparentemente impossíveis. O primeiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de reconhecimento da fé como estado induzido, não como sentimento espontâneo. Essa é a mudança de compreensão mais fundamental de todo o processo, e é onde a maioria das pessoas trava antes mesmo de começar. Enquanto uma pessoa acredita que a fé é um sentimento que aparece sozinho, ela permanece passiva, esperando que algo mude por fora para que ela finalmente consiga acreditar por dentro. Espera a conta bancária melhorar para acreditar que é capaz de prosperar. Espera o corpo dar sinais de melhora para acreditar que a saúde pode voltar. Espera a oportunidade aparecer
para acreditar que ela merece uma oportunidade. E como a fé, nesse modelo, é consequência das circunstâncias, ela nunca chega antes das circunstâncias mudarem. Napoleon Hill documentou o modelo inverso, observado repetidamente nas pessoas que realizaram o que parecia impossível. Elas induziam deliberadamente o estado de fé antes de qualquer evidência externa justificá-lo. Não porque fossem ingênuas ou negassem a realidade das dificuldades, mas porque haviam compreendido que o estado mental de fé era exatamente o que tornava possível o tipo de ação persistente e criativa que eventualmente produzia a mudança nas circunstâncias. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define esse princípio com uma precisão notável. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A prova das coisas que se não veem, não das coisas já provadas, não das coisas já visíveis. A fé é, por definição, aquilo que sustenta uma convicção antes que a evidência externa esteja disponível. Se a evidência já estivesse ali, não seria fé. Seria simplesmente observação. Diga agora em voz alta: minha fé não espera pela prova. Minha fé é a prova que vem antes. Mais uma vez, minha fé não espera pela prova. De novo, minha fé é a prova que vem antes. O segundo elemento que Napoleon Hill identificou é o que ele chamava de instalação através da repetição emocionalmente carregada. Ele documentou que o mecanismo específico através do qual a fé se instala na mente subconsciente não é a compreensão racional, mas a repetição combinada com emoção genuína. Isso explica por que tantas pessoas conhecem intelectualmente todos os conceitos certos sobre prosperidade, sobre mentalidade, sobre propósito e ainda assim não conseguem viver de acordo com esses conceitos. O conhecimento racional entra pela porta da frente da mente consciente, mas não penetra até o nível subconsciente, onde os comportamentos automáticos são realmente determinados. A repetição emocionalmente carregada, por outro lado, atravessa essa barreira. Napoleon Hill era muito específico sobre a palavra emoção nesse contexto. Ele documentou que a repetição mecânica, feita sem nenhum envolvimento emocional real, produzia resultados praticamente nulos. A mesma frase, repetida com convicção emocional genuína, produzia um efeito completamente diferente sobre a mente subconsciente. A diferença não estava nas palavras. Estava no estado emocional que acompanhava as palavras. Isso também explica por que a fé, uma vez instalada, se torna progressivamente mais fácil de sustentar. Nas primeiras semanas, a repetição exige esforço consciente e a emoção precisa ser deliberadamente evocada. Com o tempo, à medida que o subconsciente aceita a nova crença como verdade estabelecida, a mesma convicção passa a ser sustentada com muito menos esforço, porque deixou de ser algo que a pessoa está tentando acreditar e passou a ser simplesmente algo que ela acredita. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de eliminação ativa da dúvida, e não apenas acúmulo de afirmações positivas. Esse é um dos pontos mais negligenciados de todo o processo, e talvez o mais responsável por resultados frustrados em pessoas que tentam desenvolver fé, apenas repetindo frases positivas. Ele observou que muitas pessoas construíam, com disciplina real, um conjunto de afirmações de fé que repetiam diariamente e, ao mesmo tempo, mantinham, sem nunca examinar, um conjunto paralelo de crenças de dúvida que operavam silenciosamente no fundo da mente. O resultado era uma espécie de cabo de guerra interno, em que a afirmação declarada em voz alta era imediatamente neutralizada por uma narrativa de dúvida que nunca havia sido confrontada diretamente. Napoleon Hill documentou que o processo de construção da fé exigia necessariamente um trabalho paralelo de identificação e desmontagem dessas crenças de dúvida. Não bastava adicionar convicção. Era preciso, ao mesmo tempo, remover a descrença que a estava neutralizando. E ele descrevia um detalhe importante sobre como essas crenças de dúvida operam. Elas quase nunca se apresentam como dúvidas explícitas. Raramente uma pessoa pensa conscientemente: eu não acredito que sou capaz disso. O que acontece é mais sutil.
A dúvida se disfarça de realismo, de prudência, de bom senso. Aparece como pensamentos que soam razoáveis. Não é o momento certo. Eu preciso de mais preparo antes. Pessoas como eu geralmente não conseguem isso. Seria irresponsável apostar nisso agora. Esses pensamentos parecem maduros e sensatos. É exatamente por isso que passam sem serem examinados. Ninguém questiona o próprio bom senso. Mas Napoleon Hill documentou que, quando essas mesmas frases eram escritas em papel e examinadas honestamente uma a uma proporção significativa delas se revelava não como avaliação objetiva da realidade, mas como medo antigo vestido com a linguagem da prudência. A distinção prática que ele oferecia era simples e útil. Uma avaliação objetiva aponta para um obstáculo específico e sugere um caminho de solução. Uma dúvida disfarçada aponta para uma conclusão geral sobre a pessoa e não sugere caminho nenhum. Dizer, eu preciso de mais capital para esta etapa específica, é avaliação. Dizer pessoas como eu não conseguem esse tipo de coisa é dúvida disfarçada. A primeira abre uma porta. A segunda fecha todas. Tiago, capítulo 1, versículo 6, descreve exatamente esse fenômeno. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A imagem é precisa. A pessoa que alterna entre fé e dúvida não avança em nenhuma direção. É lançada de um lado para outro, gastando toda a energia em oscilação, sem nunca acumular progresso consistente em nenhum sentido. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, que você repete afirmações de fé enquanto carrega, no fundo, uma dúvida que nunca examinou de frente, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com o trabalho honesto que estamos discutindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento é o que Napoleon Hill chamava de demonstração da fé, através da ação correspondente. Ele documentou que a fé genuína, no sentido que produzia resultados, sempre se manifestava em comportamento observável e não permanecia apenas como uma convicção interna silenciosa. A lógica por trás disso é direta. Se uma pessoa genuinamente acredita que algo é possível, ela age de forma consistente com essa possibilidade. Se ela diz acreditar, mas suas ações são idênticas às de alguém que não acredita, então a crença declarada ainda não penetrou até o nível onde o comportamento é determinado. A ação, nesse sentido, funciona simultaneamente como demonstração da fé já existente e como mecanismo que fortalece a fé ainda em construção. Esse ponto conecta diretamente com um princípio bíblico que já exploramos em outros contextos desta série. A fé sem obras é morta. Mas há uma nuance importante aqui que Napoleon Hill capturava com clareza. A ação não substitui a fé, nem a fé substitui a ação. As duas se reforçam mutuamente num ciclo. A fé torna a pessoa capaz de agir apesar da incerteza. A ação, ao produzir pequenos resultados observáveis, fortalece a fé. E a fé fortalecida torna possível uma ação mais ousada na etapa seguinte. O quinto elemento é o que Napoleon Hill chamava de sustentação da fé através do período de demora. Ele observou que praticamente toda realização significativa envolvia um intervalo, frequentemente longo, entre o momento em que a fé foi estabelecida e o momento em que os resultados externos finalmente se tornaram visíveis. E era exatamente nesse intervalo que a maioria das pessoas abandonava o processo. Napoleon Hill documentou que esse intervalo tinha uma função específica e não era simplesmente um atraso arbitrário. Era durante esse período que a fé era testada, refinada e consolidada. A pessoa que sustentava a convicção, mesmo sem nenhuma evidência externa durante meses, às vezes anos, emergia desse período com uma fé qualitativamente diferente daquela que possuía no início. Uma fé que havia sido provada pela ausência de evidência e sobrevivido a ela. Ele também identificou um padrão emocional específico dentro desse intervalo, que vale a pena você conhecer antecipadamente para reconhecê-lo quando aparecer. No começo, a convicção é fácil de sustentar,
porque ainda está carregada pelo entusiasmo da decisão inicial. Depois de algumas semanas sem resultado, aparece a primeira onda de dúvida, geralmente na forma de uma pergunta específica. Será que eu escolhi o caminho errado? Depois de alguns meses, aparece uma segunda onda, mais perigosa, na forma de uma conclusão em vez de pergunta. Eu escolhi o caminho errado. A diferença entre pergunta e conclusão, segundo Napoleon Hill, era exatamente o ponto em que a maioria desistia. A pergunta ainda é saudável e frequentemente leva a ajustes úteis de método. A conclusão encerra o processo antes que ele tenha tido tempo de produzir resultado. E ele documentou que, em uma proporção grande dos casos que acompanhou de perto, essa conclusão era formada precisamente no período que antecedia os primeiros resultados reais, não anos antes deles. Isso significa que a sensação subjetiva de estar mais distante do objetivo é, com frequência surpreendente, um indicador ruim da distância real. Napoleon Hill considerava esse um dos aspectos mais cruéis do processo. O momento em que a pessoa se sente mais próxima de desistir é muitas vezes o momento em que ela está mais próxima do resultado. Marcos capítulo 11, versículo 24, oferece uma formulação particularmente relevante para esse ponto. Por isso, vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que as recebereis e tê-las-eis. Repare na ordem dos verbos. Crede que as recebereis e tê-las-eis. A crença vem primeiro, o recebimento vem depois. Não é uma sequência confortável para a mente moderna, que prefere evidência antes de compromisso. Mas é exatamente a sequência que Napoleon Hill documentou repetidamente nas histórias de realização extraordinária que estudou. O sexto elemento que Napoleon Hill identificou é o que ele chamava de especificidade do objeto da fé. Ele observou que a fé difusa, genérica, do tipo tudo vai dar certo de alguma forma, produzia resultados significativamente inferiores à fé dirigida a um objetivo específico, claramente definido, com contornos precisos. A razão que ele documentava para essa diferença era prática. A fé específica orienta o comportamento de forma específica. Quando uma pessoa acredita, com convicção real, que vai construir um negócio de determinado tipo, essa crença específica orienta decisões, filtra oportunidades e direciona energia de forma concreta. A fé genérica, por outro lado, não oferece nenhuma direção clara para a ação e, por isso, frequentemente permanece como um sentimento agradável que não se traduz em nenhuma mudança observável de trajetória. Há ainda um segundo efeito da especificidade que Napoleon Hill considerava igualmente importante. A fé específica permite que você reconheça a resposta quando ela aparece. Quem acredita genericamente que as coisas vão melhorar não tem nenhum critério para identificar quando uma oportunidade concreta se apresenta. E por isso, frequentemente deixa passar exatamente aquilo pelo qual estava esperando. Quem tem uma convicção específica, ao contrário, reconhece imediatamente a oportunidade relevante quando ela surge, porque sabe exatamente o que está procurando. Ele comparava isso à diferença entre procurar alguma coisa e procurar uma coisa. Quem procura alguma coisa passa a vida inteira olhando sem nunca encontrar, porque não sabe o que encontrar significaria. Quem procura uma coisa específica reconhece de imediato quando ela aparece, mesmo em meio a muito ruído e mesmo quando aparece de uma forma diferente da que havia imaginado. O sétimo e último elemento é o que Napoleon Hill chamava de blindagem contra a erosão externa. Ele documentou que a fé recém-construída é especialmente vulnerável à opinião de outras pessoas e que uma proporção significativa das pessoas que abandonavam objetivos importantes o fazia não por dificuldades práticas insuperáveis, mas por ter sua convicção erodida gradualmente pelo ceticismo de pessoas próximas. Isso não significa isolamento. Significa seletividade consciente. Escolher com cuidado com quem os objetivos mais importantes são compartilhados, especialmente durante o período inicial em que a fé ainda está sendo consolidada e é mais frágil. Napoleon Hill era enfático sobre esse ponto. Ele documentou casos de pessoas que perderam anos de progresso
por terem compartilhado uma convicção ainda frágil com alguém cujo ceticismo, muitas vezes bem intencionado, foi suficiente para desmontar completamente algo que ainda não estava consolidado. Antes de passarmos para as práticas concretas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou em suas pesquisas, porque ela ilustra com clareza real como esses elementos se combinam fora da teoria. Ele descreveu o caso de um homem que enfrentava uma situação financeira que, por qualquer análise objetiva das circunstâncias, era considerada irreversível pelas pessoas ao seu redor. Dívidas acumuladas, nenhuma perspectiva imediata de renda suficiente e uma sequência de tentativas anteriores que haviam falhado. As pessoas próximas a ele, segundo Napoleon Hill documentou, não estavam sendo cruéis ao dizerem que era hora de aceitar a realidade e reduzir as expectativas. Estavam sendo razoáveis diante da evidência disponível. O que Napoleon Hill registrou como diferente nesse caso foi a resposta desse homem. Em vez de ajustar sua convicção para baixo de forma a corresponder à evidência externa, ele fez o oposto. Estabeleceu uma declaração específica sobre o que iria construir, escreveu essa declaração e passou a repeti-la com emoção deliberada todas as manhãs, antes de qualquer contato com o mundo externo. Nos primeiros meses, segundo o relato registrado, absolutamente nada mudou nas circunstâncias externas. As dívidas continuavam. As tentativas continuavam falhando e as pessoas próximas continuavam sugerindo, cada vez com mais insistência, que ele estava se iludindo. Napoleon Hill documentou 2 comportamentos específicos desse homem durante esse período. O primeiro, ele reduziu deliberadamente o tempo que passava discutindo seus planos com as pessoas que haviam se tornado fontes constantes de ceticismo, não por raiva, mas por reconhecer que sua convicção ainda era frágil demais para sobreviver àquela exposição repetida. O segundo, ele continuou agindo diariamente de forma consistente com a convicção declarada, mesmo sem nenhum resultado visível, o que significava continuar buscando, testando e ajustando abordagens que ainda não haviam funcionado. A mudança, quando finalmente veio, não veio como um evento único e dramático. Veio como uma sequência de pequenas oportunidades que começaram a aparecer e que Napoleon Hill considerava especialmente reveladoras por um motivo específico. Várias dessas oportunidades, segundo o próprio relato do homem, provavelmente já estavam disponíveis antes, mas ele não as havia percebido enquanto operava no estado mental anterior de resignação. A fé não havia criado as oportunidades do nada. Havia mudado a capacidade dele de reconhecê-las e de agir sobre elas quando apareceram. Napoleon Hill registrou a frase com que esse homem resumia sua própria experiência. A montanha não se moveu porque eu gritei com ela. Ela se moveu porque eu passei a enxergar o caminho que dava a volta nela, e que estava lá o tempo inteiro, invisível para quem já tinha desistido de procurar. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar imediatamente para começar a construir esse mesmo estado mental na sua própria vida. A primeira prática é a declaração escrita de fé específica. Escrever com o máximo de precisão possível exatamente aquilo que você está escolhendo acreditar que vai se tornar realidade. Não uma formulação genérica do tipo "vou melhorar de vida", mas uma declaração específica, com contornos definidos que permita que sua mente saiba exatamente para onde a convicção está sendo dirigida. Napoleon Hill era enfático sobre a importância de essa declaração ser escrita à mão e revisitada fisicamente, e não apenas mantida como um pensamento mental vago. A segunda prática é a repetição emocionalmente carregada, executada preferencialmente nos primeiros minutos da manhã, antes de qualquer contato com o mundo externo. Não uma leitura mecânica da declaração escrita, mas uma repetição em voz alta, com esforço deliberado de evocar a emoção correspondente. Sentir, enquanto declara, como seria estar vivendo aquilo que está sendo declarado. Essa combinação de repetição e emoção é exatamente o mecanismo que Napoleon Hill identificou como responsável por atravessar a barreira entre compreensão racional e instalação subconsciente. A terceira prática é a auditoria honesta das dúvidas ativas.
Reservar um momento específico para escrever, sem nenhuma censura, todas as razões pelas quais uma parte de você ainda não acredita naquilo que está declarando. Essa lista, quando feita com honestidade real, revela as crenças de dúvida que estão neutralizando silenciosamente as afirmações. E uma vez que essas crenças estão escritas e visíveis, elas podem ser examinadas uma a uma, questionadas quanto à sua veracidade objetiva e substituídas conscientemente. Enquanto permanecem invisíveis e não examinadas, elas continuam operando sem nenhuma resistência. Aqui quero pausar. Esse processo completo de construção deliberada da fé, com exercícios estruturados para cada um dos elementos que discutimos, incluindo o trabalho difícil de desmontar as dúvidas que operam silenciosamente no fundo da mente, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quarta prática é a ação mínima diária de demonstração. Identificar todos os dias pelo menos uma ação concreta, por menor que seja, que seria coerente com a convicção que você está declarando. Não uma ação grandiosa, uma ação real. Se você declara que vai construir independência financeira, qual é a menor ação possível hoje que seria consistente com essa declaração? Essa prática cumpre a função dupla que discutimos. Demonstra a fé existente e, simultaneamente, a fortalece através da evidência concreta de coerência entre o que é declarado e o que é feito. A quinta prática é o registro acumulado de evidências. Manter um registro escrito de todas as pequenas confirmações que aparecem ao longo do tempo, por menores que sejam. Uma oportunidade inesperada, uma porta que se abriu, um progresso pequeno, mas real. Napoleon Hill documentou que esse registro cumpria uma função crucial durante o período de demora que discutimos. Ele fornecia evidência acumulada de progresso que a memória, sozinha, tende a esquecer, especialmente nos momentos de desânimo em que a mente, naturalmente, foca apenas no que ainda não aconteceu. A sexta prática é a proteção seletiva da convicção. Escolher deliberadamente com quem compartilhar os objetivos mais importantes, especialmente durante o período inicial de construção da fé. Isso não significa esconder tudo de todos. Significa reconhecer que a convicção ainda frágil precisa de um ambiente que a sustente enquanto se consolida e que expor prematuramente um objetivo importante ao ceticismo de alguém que não compartilha sua visão pode custar meses ou anos de progresso. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui, porque existe um aspecto desse processo que vai muito além da mecânica de construção de convicção. Napoleon Hill observou, ao longo de décadas estudando pessoas que desenvolveram fé genuína, que existe uma diferença qualitativa entre a fé usada como técnica e a fé incorporada como identidade. Ele chamava essa diferença de fé praticada versus fé habitada. A fé praticada é aquela que a pessoa exerce como um exercício, um procedimento, que ela executa em momentos específicos do dia e depois abandona quando volta às atividades normais. Ela funciona, produz resultados reais, mas exige esforço constante de manutenção e permanece vulnerável a momentos de crise, em que a pressão externa é maior do que a capacidade de sustentar deliberadamente o estado. A fé habitada, por outro lado, deixou de ser algo que a pessoa faz e passou a ser algo que a pessoa é. Não é mais um exercício executado pela manhã e depois deixado de lado. É a lente permanente através da qual toda a realidade é interpretada, o tempo inteiro, sem necessidade de esforço consciente de manutenção. Napoleon Hill documentou que essa transição, quando acontecia, era descrita pelas pessoas que a viveram como o ponto em que tudo mudou de forma irreversível. E o que ele identificou como mais relevante sobre essa transição é que ela não acontecia através de um esforço maior ou de uma técnica mais sofisticada. Acontecia simplesmente através de tempo suficiente de prática consistente. As pessoas que praticavam a fé como técnica, por período longo o bastante, eventualmente atravessavam, sem perceber o momento exato,
para o estado de fé habitada. Hebreus capítulo 11, versículo 6, oferece uma perspectiva que se conecta diretamente a essa distinção. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Repare na estrutura dupla dessa exigência: crer que ele existe e crer que ele recompensa os que o buscam. Não basta uma crença abstrata na existência. É preciso também a convicção específica de que a busca produz resultado. É exatamente essa segunda parte, a convicção de que o esforço persistente produz resultado, que Napoleon Hill identificava como o núcleo prático da fé que move montanhas. Existe ainda uma última dimensão que Napoleon Hill considerava especialmente importante e que quase ninguém menciona quando fala sobre esse tema. Ele documentou que, na esmagadora maioria dos casos que estudou, a montanha que se movia não era a circunstância externa, era a pessoa. O que ele observava repetidamente era que as circunstâncias externas, com frequência, permaneciam objetivamente muito parecidas por um período considerável depois que a fé havia sido estabelecida. O que mudava primeiro de forma dramática era a capacidade da pessoa de perceber possibilidades que já estavam ali, de sustentar esforço através de dificuldades que antes teriam causado desistência, e de agir com uma criatividade que o estado anterior de resignação simplesmente tornava impossível. E era essa mudança interna, acontecendo primeiro e de forma invisível, que eventualmente produzia a mudança externa que as pessoas de fora observavam e chamavam de milagre ou de sorte. Napoleon Hill não descartava a dimensão espiritual dessa experiência, e era cuidadoso ao registrar que muitas das pessoas que ele entrevistou atribuíam explicitamente sua transformação a algo maior do que elas mesmas. O que ele documentava era apenas o mecanismo observável. A mudança interna precedia consistentemente a mudança externa, nunca o contrário. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a fé era o único estado mental capaz de sustentar uma pessoa através do intervalo mais difícil de qualquer jornada significativa, aquele período longo em que o esforço já está sendo investido, mas nenhum resultado externo ainda está visível para justificá-lo. Sem fé, esse intervalo é quase sempre suficiente para produzir desistência. Com fé genuinamente instalada, esse mesmo intervalo se torna simplesmente uma parte esperada do processo, atravessada com uma persistência que vista de fora parece extraordinária, mas que por dentro é apenas a consequência natural de acreditar de verdade. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Minha fé não é um sentimento que eu espero receber. É um estado mental que eu construo deliberadamente todos os dias. Repita: minha fé é um estado mental que eu construo deliberadamente. Eu declaro com especificidade aquilo em que escolho acreditar. E repito essa declaração com emoção real, até que ela se instale profundamente em mim. Repita: eu declaro com especificidade aquilo em que escolho acreditar. Eu examino honestamente as dúvidas que operam em silêncio dentro de mim e as substituo conscientemente em vez de ignorá-las. Repita: eu examino minhas dúvidas e as substituo conscientemente. Minhas ações são coerentes com aquilo que declaro acreditar, porque a fé sem ação correspondente ainda não penetrou onde precisa penetrar. Repita: minhas ações são coerentes com aquilo que declaro acreditar. Eu sustento minha convicção durante o intervalo em que nenhum resultado ainda é visível, porque entendo que esse intervalo é parte do processo e não evidência de fracasso. Repita: eu sustento minha convicção mesmo quando nenhum resultado ainda é visível. Eu começo meu dia vencendo porque construí a fé que move a montanha que está na minha frente, e essa montanha já começou a se mover. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo porque minha fé move a montanha que está na minha frente. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias de realização que pareciam impossíveis nas circunstâncias em que começaram, que nenhuma delas foi construída por pessoas
que esperaram a fé chegar sozinha. Todas, sem exceção, foram construídas por pessoas que decidiram instalá-la deliberadamente, através de declaração específica, repetição emocional, desmontagem honesta da dúvida e ação coerente, sustentadas ao longo do período longo e silencioso em que nada ainda era visível por fora. Se você quer estruturar esse processo de forma completa e progressiva, com todas as práticas que discutimos hoje, desenvolvidas em profundidade, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está disponível tanto na descrição quanto nos comentários fixados deste vídeo. Escreva nos comentários: "Minha fé move a montanha que está na minha frente." Curta esse vídeo se você reconheceu, enquanto ouvia, uma dúvida silenciosa que vem neutralizando aquilo que você declara acreditar. Compartilhe com alguém que está esperando as circunstâncias melhorarem para finalmente conseguir acreditar, sem saber que a ordem correta é exatamente a inversa. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de construção esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais um dia de convicção sustentada, com mais uma camada de fé instalada no lugar onde antes havia apenas dúvida. A montanha à sua frente não precisa da sua força para sair do lugar. Ela precisa da sua convicção sustentada por tempo suficiente para que você enxergue o caminho que sempre esteve ali. Vá e comece seu dia vencendo.